Glória a Deus. Estamos aqui mais uma vez para mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Eu quero desde já agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, que nos assiste aí no conforto da sua casa. E quero aqui desde já cumprimentá-los com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que nesse tempo que estaremos juntos, o Espírito Santo de Deus, ele possa, de uma forma poderosa e sobrenatural, se manifestar aí na tua casa, no teu lar, na tua família, no teu coração, na tua alma. Amém? Eu quero aqui já na abertura deste culto fazer a leitura de um texto da palavra de Deus, o Salmo de número 47. O salmista, ele vai falar acerca do triunfo do reino de Deus. E ele diz assim: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a sua herança e a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregaram para serem um povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus, ele está muito elevado. Amém? Se você observar por diversas vezes, o salmista ele vai fazer esse convite, ele vai usar dessa expressão dizendo: cantai louvores ao Senhor. E no versículo 7 é interessante que na última parte ele vai dizer: cantai louvores com inteligência. Cantai louvores, aleluias, com inteligência. Talvez, se você olhar para a tua vida, talvez humanamente falando, não haja razões e motivos para você cantar louvores a Deus, para você adorar a Deus. Mas use a tua inteligência, use o teu intelecto, use a tua razão. Amém? Abra mão agora de tudo. Abra mão agora de toda tristeza, de toda angústia. Abra mão de tudo que talvez não seja favorável a isso e adore ao Senhor. Cante louvores ao nosso Deus. Amém? Nós vamos orar nesse momento, suplicando a bênção de Deus sobre nós. E em seguida teremos um momento de louvor e adoração ao Pai. Deus, nós te bendizemos, te louvamos por mais esse privilégio de podermos estar na tua presença. Como é bom, Senhor, poder entoar a ti hinos e louvores e adoração ao teu nome, certo de que os teus ouvidos estão atentos, ó Deus, ao nosso louvor e à nossa adoração. Ó Deus, eu quero agora junto ao teu povo suplicar a presença do teu Espírito Santo entre nós. Ó Deus, que nesse tempo em que estaremos em espírito, em amor, ó Deus, unidos e reunidos à tua presença, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa trabalhar de uma maneira poderosa e sobrenatural nas nossas vidas. Deus, tudo aquilo que porventura seja razões, causa de impedimento, que caia por terra agora e que haja uma atmosfera favorável à ação do teu Espírito Santo em nós. Fala conosco através dos hinos entoados, da palavra que será ministrada. Espírito Santo, seja o Senhor o condutor e direcionador desta reunião. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Nesse momento teremos um tempo de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Abra o teu coração, dê o teu melhor a Deus, pois Ele é merecedor. Amém? Ministério de louvor com a oportunidade no nome de Jesus. Aleluia. Paz do Senhor a todos. Mais uma vez, com muita alegria, estamos aqui para louvarmos e agradecermos o nome do Senhor. Hoje estamos um pouquinho mais com algumas outras pessoas e é um grande prazer tê-los aqui para nós fazermos esse momento de louvor. Então, vamos adorar ao Senhor, vamos louvar o nome do Senhor. Eu gostaria que você, na sua casa, aonde você estiver, no teu trabalho, aonde quer que você esteja, erga a tua voz e adora ao Senhor juntamente conosco. Vamos louvar ao Senhor.
achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. Leva sua voz e declare juntamente conosco. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia. Quero me apresentar a ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar os teus planos, cumprir, que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre o céu e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, provado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são teus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Aleluia, aleluia, glória a Deus.
Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, e um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifícios de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, e um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor Jesus com a ministração do pastor Eliseu. Deus abençoe. Amém. Louvamos a Deus por esse momento de louvor e adoração, onde eu tenho certeza que o Espírito de Deus já tem ministrado na tua vida, e eu tenho certeza que Deus tem algo para o teu coração ainda nesta noite, amém? Ou nesse dia, o momento em que você estiver nos assistindo, amém? Eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus. Se for possível, eu gostaria que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses,
no capítulo de número 3. Eu quero fazer a leitura de 2 versículos, os versículos de número 13 e 14. Amém? Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versos 13 e 14. Diz assim: Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, é muito simples de se compreender na leitura desse texto de que o apóstolo Paulo ele está falando acerca de si mesmo. Ele direciona essa fala à sua própria pessoa, embora esteja escrevendo para a igreja de Filipenses, para os irmãos lá de Filipos, mas ele dá um testemunho acerca de si mesmo, afirmando que ele não se julga já ter alcançado aquilo que é o seu objetivo maior, mas ele está determinado a fazer algo. Primeiro, se esquecer das coisas que para trás ficaram e avançar para aquelas que estão adiante dele. Max Lucado ele vai dizer o seguinte, de que existe uma razão pela qual o para-brisa é maior do que o espelho do carro, ou seja, o para-brisa é maior do que o retrovisor do carro. Seu futuro importa mais do que o seu passado. É essa mensagem que Max Lucado quer nos trazer. E a razão do para-brisa, para quem não sabe, o para-brisa é aquele vidro dianteiro do carro, ele é maior do que o retrovisor, do que aquele que nós olhamos para o que está para trás. Porque seu futuro importa mais do que o seu passado. Há necessidade de nós compreendermos de que a graça de Deus, ela é maior do que o nosso pecado. A graça de Deus, ela é maior do que o seu pecado. Você pensou que o problema era talvez o seu calendário, o seu casamento, o seu emprego, a sua vida, a sua família. Na realidade, é esta culpa não resolvida, mas para ela você não deve dar mais espaço. Por quê? Porque você deve confiar na graça de Deus, na graça de Cristo. A culpa suga a nossa vida, ela suga a nossa alma, ela suga o nosso intelecto, mas a graça é aquela que nos restaura. Ninguém tinha mais motivo para sentir-se culpado, ninguém tinha mais motivo para sentir-se um frustrado, ninguém tinha mais motivo para se culpar de dia e de noite do que a figura do apóstolo Paulo. Paulo ele havia orquestrado a morte de diversos cristãos. A Bíblia nos diz que Paulo ele consentiu no apedrejamento e, consequentemente, na morte de Estevão. Paulo ele tinha, se nós formos entrar a fundo, Paulo ele tinha uma versão de terrorista, ele perseguia a igreja de Cristo. Paulo ele tinha prazer na morte dos cristãos. Porém, Paulo ele deu a sua culpa para Jesus e colocou um ponto final em tudo isso. Ele rendeu a sua culpa à figura de Cristo. E como resultado disso, Paulo, ele recebe a graça, a manifestação da graça de Cristo na sua vida. E ele pode, com muita contundência, fazer essa afirmativa: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Paulo ele está dizendo: eu me esqueço do velho homem, eu me esqueço do homem que perseguiu a igreja de Cristo, eu me esqueço do homem que consentiu na morte de muitos inocentes, eu me esqueço do homem que foi um fariseu, um simples conhecedor, zeloso pela lei. Mas a partir de agora é a graça de Cristo, a minha condução, ela está firmada na graça de Cristo que foi manifesta na minha vida. E eu quero, à luz desse texto, falar com você acerca do seguinte tema: seguindo avante.
Não olhando, quando nós falamos em seguir avante, logo nós estamos dizendo a não olharmos para trás, a não retrocedermos, a não pararmos, mas a prosseguirmos, seguirmos avante. E quando nós olhamos para esse texto, nós precisamos entender, ele nos traz algumas lições. A primeira lição que esse texto nos traz é que algumas coisas estão adiante de nós. Algumas coisas estão à nossa frente, estão adiante da nossa jornada. Há um caminho traçado por Deus na tua vida, na minha vida, na vida de todo aquele que crê, na vida de todo aquele que um dia colocou-se, entregou-se a Jesus e permitiu que a sua vida, então, torna-se dirigida, direcionada pelo Espírito Santo. Então, há um caminho traçado por Deus para mim e para você. Nenhum dos seus passos é um incidente. Nenhum dos seus passos é uma obra do acaso, mas podemos ser tentados a nos afastarmos dos caminhos, dos propósitos de Deus para a nossa vida. Nós podemos ser tentados a seguirmos o conselho dos ímpios. A palavra de Deus vai nos dizer que lá no Salmo 1, para que nós não nos deixemos ser levados pelos conselhos dos ímpios, para que nós não nos assentemos às rodas dos escarnecedores. A palavra de Deus também, ela vai nos dizer, aleluia, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Portanto, o caminho que Deus traçou para você, o caminho que Deus traçou para a minha vida, para a tua vida, o caminho que Deus colocou adiante de nós, nós vamos sofrer algumas tentações, nós vamos sofrer algumas induções, nós vamos sofrer algumas más conversações para nós nos desviarmos, para nós nos afastarmos, para nós nos afugentarmos do caminho que Deus traçou para nós. Mas o aprendizado que Paulo está nos trazendo aqui é esse: prossiga no caminho que Deus traçou para você. Uma outra lição que nós vemos nesse texto, que além de haver um caminho traçado por Deus, existem novos trabalhos. Servir ao Senhor precisa ser precisa ser o seu lema. Paulo, ele é um homem que sempre fez planos para os seus projetos. Paulo sempre fez planos para o seu ministério. Paulo sempre fez planos para executar o glorioso ministério que Deus havia confiado em suas mãos, de ser um propagador, um anunciador do Evangelho. Quando nós tomamos essa decisão, aleluia, a exemplo de Paulo, de aceitarmos, abraçarmos os novos trabalhos, os desafios que Deus coloca diante de nós, tenha certeza de uma coisa: Deus, ele é fiel e justo para cumprir os seus propósitos na minha e na sua vida. Sabe por quê? Porque quando nós tomamos essa decisão de abraçar os desafios que estão adiante de nós, nunca nos faltará o que fazer. Sempre haverá novas oportunidades, novas plantações, novas colheitas. Nós precisamos compreender. Jesus, certa feita, ele disse: a seara é grande, porém os ceifeiros são poucos aqueles que se disponibilizam, são poucos aqueles que aceitam o desafio. É justamente sobre isso que Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, eu prossigo avante, eu prossigo adiante, em busca daquilo que Deus, ele preparou, ele tem preparado para mim, em Cristo Jesus. Para aquele que aceita o desafio de prosseguir avante, de não retroceder, de não parar no meio da jornada, sempre haverá novas oportunidades, sempre haverá novas chances, sempre haverá um caminho aberto, uma luz do fundo do túnel, para que os propósitos e as vontades de Deus sejam estabelecidas em nós. Mas nós precisamos entender que, quando nós aceitamos os desafios, quando nós aceitamos abraçar a causa do Senhor, nessa trajetória existem as provas e as tentações. Ninguém está isento delas. É muito preocupante quando nós nos deparamos, você se depara com pessoas querendo desistir na fé, pessoas querendo parar, pessoas querendo deixar
de servir a Deus, pessoas querendo de deixar de ter um compromisso com Deus através da sua igreja, pessoas... É muito preocupante porque geralmente as pessoas vão dizer que a razão dessa tomada de decisão, dessas atitudes, se dá porque as provas são muito grandes, as lutas são muito grandes, estão tomadas pelo desânimo, estão tomadas por um sentimento que não as permite avançar, estão tomadas por um sentimento que às vezes as leva a entender que não ter o compromisso com Deus e com a sua obra, não ter o comprometimento com as coisas de Deus, vai tornar as coisas mais fáceis, e na esperança que, quem sabe assim, os seus problemas serão solucionados. Mas eu quero trazer essa palavra ao teu coração, um homem e uma mulher que abraça a causa do Senhor, um homem e uma mulher que se dispõe a fazer a vontade de Deus, um homem e uma mulher que aceita o desafio do Evangelho, o desafio de ser um propagador do nome de Jesus Cristo, um homem e uma mulher que é exemplo de Paulo, não quer retroceder, não quer voltar para trás, não quer ficar parado no meio do caminho, mas quer avançar. Esse homem e essa mulher vai ter na sua trajetória as provas, as tentações, as provações, mas é como Jesus, na sua oração pelos seus discípulos, ele vai dizer o seguinte: Pai, eu não peço que o Senhor os tire deste mundo, eu não peço que o Senhor os tire do meio da provação, mas eu peço para que o Senhor os livre do mal. As provações, meus irmãos, as tentações, as adversidades fazem parte dessa jornada, dessa trajetória, mas o importante não é o início, o importante não é o meio, o importante é o final. Olha o que Paulo está dizendo: eu prossigo para o alvo, em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como diz o profeta Daniel no capítulo 12, versículo 12. Continua. Não pare no meio do caminho. É lá no final que você vai receber, que nós vamos receber a nossa herança. Vai até o fim, não pare, não descanse, mas vai até o fim, que no final você será recompensado. Então existem provas, existem tentações, ninguém está isento de passar por elas. O próprio Paulo nos é exemplo disso. A vida desse homem nos foi um exemplo do que é passar por dificuldades, do que é passar por provações, sofreu naufrágio, foi apedrejado, aprisionado, açoitado, julgado, sentenciado injustamente, condenado, morto. Mas mesmo assim esse homem, no final da sua vida, ele bate no peito, ele pode afirmar dizendo: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Paulo está dizendo: puderam tocar na minha pele, puderam tocar no meu corpo, puderam tocar naquilo que era tangível, mas ninguém pôde tocar na minha alma, porque a minha alma, ela era preciosa para o Senhor. Portanto ele afirma: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. O ideal não alcançado ainda, de caráter, de santidade, de serviço, de conhecimento. É disso que Paulo está dizendo: eu estou em busca de tudo isso, eu preciso aprimorar, eu preciso melhorar o meu caráter, eu preciso melhorar a minha intimidade com Deus, eu preciso tornar-me mais santo, eu preciso servir ainda mais o reino, a obra de Deus, eu preciso ter um conhecimento mais profundo acerca de quem é Deus, e em busca de tudo isso, Paulo entende que lá na frente ele vai receber um galardão, lá na frente ele será recompensado pelo próprio Deus, porque para aqueles que tomam a decisão de seguir avante, há um galardão nos aguardando. Paulo, ele sempre via
a coroa que lhe estava preparada, que lhe foi proposta. Meus irmãos, Paulo ele sempre via adiante o que ele haveria de estar com o Senhor. Paulo sempre via adiante que ele receberia o eterno galardão do Senhor. É por isso que ele diz: eu prossigo para o alvo, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás, eu avanço em busca do que Deus tem preparado para mim. Então nós olhamos aqui nesse texto, a primeira coisa, observar, estar atento às coisas que estão adiante de nós. Um caminho traçado por Deus, novos trabalhos, novos desafios. Nunca nos faltará o que fazer, sempre vai ter algo para nós fazermos, para estarmos a serviço do Senhor. Existem as provas, as tentações, existem ideais que ainda não foram alcançados, precisamos estar em busca, melhorar o nosso caráter, a nossa intimidade com Deus, o servir mais ao Senhor, ter um conhecimento mais profundo acerca de Deus e entendermos que é um galardão para nós recebermos. A segunda coisa que eu vejo aqui é que as promessas, elas servem como um combustível para nos encorajar. Olha o que Paulo fala: eu prossigo para o alvo pelo prêmio. Eu prossigo para o alvo porque tenho algo a receber, existe uma promessa, existe um prêmio para receber. Promessas que nos encorajam. E a palavra de Deus, ela cita diversas promessas acerca da minha e da sua vida, acerca da vida daquele e daquela que toma, exemplo de Paulo, a decisão de estar no centro da vontade de Deus e ter uma vida dirigida, direcionada por Deus. Jesus, quando ele está reunido com os seus discípulos, ele diz o seguinte: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Observe, Jesus ele não diz: Pedro, as portas do inferno não prevalecerão contra você. Tiago, as portas do inferno não prevalecerão contra você. João, as portas do inferno não prevalecerão contra... Não, Jesus diz: a minha igreja, a igreja que eu estou edificando, a igreja que eu vou edificar, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esta é a promessa de Jesus na igreja que está firmada, que está fundada na pessoa bendita do Senhor Jesus. Estamos vivendo em dias de que norte a sul, de leste a oeste, em todos os lugares da nossa nação, as portas das igrejas estão fechadas. Durante muito tempo o povo não pôde se reunir, o povo não pôde estar junto, o povo não pôde ter um momento de adoração, juntos humanamente falando. Pastores não puderam subir nos seus púlpitos para pregar para as suas ovelhas. Levitas não puderam estar no altar para tocar os seus instrumentos e louvar e adorar o Senhor. As pessoas não puderam, a exemplo, como lhe é de costume, no domingo, tomar o seu banho, vestir a sua roupa e vir para a casa de Deus. Os templos estiveram com as portas fechadas. Mas não teve ninguém que teve o poder de apagar a chama do Espírito Santo de Deus. Não teve ninguém que teve o poder de apagar o fogo do Espírito Santo de Deus. Não teve ninguém que teve o poder de tirar a presença do Espírito de Deus do coração do homem e da mulher, que é exemplo de Paulo, um dia entregou a sua vida a Jesus Cristo. Essa é uma promessa que deve encorajar a sua vida, meu irmão, encorajar a sua vida, minha irmã, sabendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Precisamos estar firmados nessas promessas para nós avançarmos. A promessa de que Deus, Ele jamais vai nos abandonar. A Bíblia diz que depois da morte de Moisés, Deus chama agora, aleluias, Deus chama agora o seu sucessor. Deus chama Josué. E Josué, sem sombras de dúvidas, agora está preocupado, porque há uma multidão
São milhões de pessoas que devem que devem ter um seguidor. São milhões de pessoas que estão à espera das promessas de Deus, que estão desejosas a possuir a terra prometida, a terra de Canaã. Mas a Bíblia diz que agora Deus, Ele olha para Josué e diz: olha, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. Assim como eu estive com Moisés, eu vou estar com você. Assim como eu ouvi Moisés, eu vou ouvir você, Josué. Assim como eu falei com Moisés, eu vou falar com você, Moisés, Josué. Assim como eu falei com Moisés, eu vou falar com você, Josué. Portanto, não temas, ser forte, ser corajoso, não fique parado, não volta, não retroceda, Josué, mas avança em busca da terra que eu prometi aos vossos pais. Entenda isso no seu coração, meu irmão. Deus, Ele jamais vai te abandonar. O homem pode te abandonar, a mulher pode te abandonar, os nossos governantes podem nos abandonar, as pessoas em que você deposita a sua confiança, elas podem te decepcionar, te abandonando, mas Deus é aquele que jamais irá nos abandonar, porque Ele é fiel. Ele é aquele que diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse Deus é aquele Deus que traz uma palavra para Israel através do profeta Isaías, dizendo: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelo fogo, pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, nem as chamas arderão em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te ajudo. É por isso que Deus traz essa palavra ao teu coração. Não pare, não retroceda, não volte para trás, não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, mas olhe para frente. Avance, avance, avance em busca daquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Ele nunca vai nos abandonar. A sua palavra diz que Ele não permitirá que nos falte sabedoria. Tiago 1,5, o apóstolo diz: se alguém tem falta de alguma coisa, peça. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça, porém, com sabedoria. Se lhe falta sabedoria, aleluia, em resolver os teus problemas, se lhe falta sabedoria em lidar com as suas dificuldades, se lhe falta sabedoria em como na tratativa daquilo que está ao seu redor, na tratativa com os teus familiares, no teu trabalho, busque em Deus sabedoria e Ele te dará. Mas não pare, avance, continue a caminhada. Existe a promessa de que Cristo reina e os seus inimigos serão postos debaixo dos teus pés. Existe a promessa de que Ele é o teu pastor e que nada lhe faltará. Existe a promessa, como já disseram aqui, que Ele estará com você todos os dias até a consumação do século. Existe a promessa que Ele enviou o seu Espírito Santo para te consolar, para te confortar, para estar comigo, para estar com você nos momentos das aflições. Existe a promessa de que Ele dá ordem aos seus anjos para estar ao teu redor, ao meu, ao nosso redor, em todos os nossos caminhos. Existe a promessa de que Ele foi para os céus, mas um dia Ele voltará para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que não retrocederam, que não pararam, mas que, a exemplo de Paulo, avançaram em busca do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Terceira coisa que eu vejo nesse texto, terceira lição que esse texto nos traz, é acerca do espírito com que nós devemos enfrentar o futuro. Não adianta nós olharmos para o futuro, nós olharmos para a frente, olharmos avante, é exemplo de Paulo, e nós não termos um espírito voluntarioso, nós não termos um espírito de despreocupação com o passado. Muitos estão aprisionados no passado. Muitos estão como um presidiário, com
os pés acorrentados, com as mãos acorrentadas, e não consegue ir nem para a direita, nem para a esquerda, não consegue se mover, não consegue tomar atitude nenhuma, porque estão aprisionados no passado. Estão aprisionados na recordação de uma ofensa. Estão aprisionados na concretização de um pecado. Estão aprisionados naquilo que os amarra, naquilo que os imobiliza. Estão aprisionados pela vergonha, estão aprisionados talvez pela vida que viveu, estão aprisionados talvez por traumas que estão o acorrentando, que o estão aprisionando, estão acorrentados, amarrados, aprisionados em tantas coisas que lhes tira a liberdade, que lhe tira o desejo de sonhar, a alegria de sonhar, que lhes tira a perspectiva de dias melhores. Portanto, às vezes até olha para frente, até vê o futuro, mas nessa expectativa, nesse olhar do futuro, nessa visão do amanhã, não consegue enxergar a alegria, a paz, não consegue enxergar, a exemplo de Paulo, um prêmio, um galardão o aguardando. Mas Deus traz essa palavra ao teu coração nessa noite. Se despreocupa com o passado. Execute Lamentações 3:27. Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. Tem muitos crentes que estão aprisionados no passado. Alguns vão para um extremo de estarem aprisionados no passado acerca de que eram pessoas atribuladas, foram pessoas que foram desprezadas, foram pessoas que sofreram, que foram pessoas que foram maltratadas. Ao mesmo tempo, tem outros que estão em um outro extremo, aprisionados no passado, dizendo: olha, no passado eu fui uma bênção, no passado eu pregava, no passado eu cantava, no passado eu tinha visão, no passado eu era assim, era tal, e essas pessoas estão aprisionadas em tudo isso, mas Deus traz essa palavra para libertar a tua vida, para libertar o teu coração, e Deus, o Espírito de Deus, olha para dentro de ti nessa noite e diz o seguinte: esqueça o passado, olhe para o futuro e caminhe, vá adiante, aleluia, prossiga adiante para o que Deus tem para a sua vida. Portanto, se despreocupa com o seu passado. Dê dependência a Deus. Entende que você é um dependente, que você é uma dependente de Deus. Às vezes nós não avançamos, porque nós ficamos numa dependência de nós mesmos. Nós ficamos na dependência das pessoas que estão ao nosso redor. Nós ficamos na dependência da liderança da igreja, nós ficamos na dependência do pastor, nós ficamos na dependência do irmão que é um irmão de oração, nós ficamos na dependência do irmão que é um irmão de ensino, nós ficamos na dependência do irmão que é um irmão aconselhador, nós ficamos na dependência um dos outros, nós ficamos às vezes como um pássaro que ainda está lá no ninho, como um filhotinho e fica aguardando a sua mãe vir e trazer o alimento na sua boca. Mas entenda uma coisa, Deus, Ele traz essa palavra ao teu coração: dependa de Deus, seja um dependente de Deus. Deus, Ele revela os seus propósitos ao meu e ao seu coração através da sua palavra. Seja um dependente dEle. Sabe por quê? Porque se você for dependente do homem, um dia mais cedo ou mais tarde você pode se frustrar. Você pode. Mas se você for dependente de Deus, jamais você vai se frustrar. Dê progresso, tenha um espírito progressista. Tenha um espírito de esforço, tenha um espírito de concentração, sem perder de vista o ideal que Cristo nos propôs. Às vezes o que nos falta, queridos, é isso. É esse espírito de progresso. Eu vou progredir. Portanto, se hoje eu conseguir ler 5 versículos da Bíblia, amanhã eu vou ler 10. Portanto, se hoje eu conseguir ler um capítulo, eu vou progredir, amanhã eu vou ler 2 capítulos, depois de amanhã eu vou ler 3, a semana que vem eu vou ler um livro. Eu vou progredir. Se hoje eu orei 5 minutos, amanhã eu vou orar 10. Depois eu vou orar 15, depois eu vou orar meia hora, eu vou progredir.
Se eu jejuei de manhã até meio-dia, eu vou progredir, depois eu vou jejuar até as 3, daqui a pouco estou jejuando 24 horas. O crente precisa ter essa visão de progresso, eu vou progredir, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou me desenvolver na minha fé, na minha vida com Deus. Nós precisamos ter uma visão de pessoas esforçadas. Seja esforçado nas coisas de Deus, o tanto quanto você às vezes é esforçado para a sua própria vida. Existem coisas da nossa vida que às vezes nós não medimos esforços. Existem coisas que às vezes nós fazemos contrariando as nossas vontades. Ou vai me dizer que num frio desse, você acorda cantarolando, você acorda igual um passarinho, sabe? Cantando, seja sincero. Entra debaixo daquele chuveiro, seja sincero. Fala a verdade, nós contrariamos ou não contrariamos a nós mesmos? Mas o compromisso nos chama. A boquinha dos nossos filhos abertas nos chama para o compromisso. Seja assim para com Deus. Seja assim para com a sua obra. Seja como Paulo, avance. Não pare. Nós precisamos ter um espírito de concentração. Às vezes nós somos muito desconcentrados para com as coisas de Deus. Eu observo às vezes como pastor na igreja, você está pregando e as pessoas estão desconcentradas, as pessoas estão olhando para lá, olhando para cá, qualquer coisa é motivo das pessoas levantarem. Uma criança que faz uma gracinha, tira a atenção, desconcentra as pessoas. Um visitante que chega, desconcentra as pessoas se desconcentram tão facilmente. Às vezes na administração, Deus está falando, o banquete vindo direto do céu, e as pessoas se desconcentram tão facilmente por causa de um copo de água, por causa de uma ida ao banheiro. Esteja concentrado. A palavra de Deus diz: guarda o teu pé e a tua língua quando entrares na casa do Senhor. Esteja concentrado nas coisas de Deus, esteja concentrado na obra de Deus. Leia a palavra com concentração. A Bíblia, ela não pode ser a exemplo de um gibi, de uma revista, ela não pode ser a exemplo de um livro de história, no livro da escola que você lê. Não, você precisa se concentrar, você precisa de se alimentar dela através da concentração naquilo que ela nos diz, sem perder de vista o ideal que Cristo nos propôs. Tenha esse espírito voluntário, esse espírito guerreiro, a exemplo de que Paulo diz. Paulo, ele fala isso: prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E eu quero concluir esse sermão a exemplo do que eu disse na introdução. Existe uma razão pelo qual o para-brisa é maior do que o retrovisor do carro. Imagina se você entrasse num carro e você fosse sair com este carro e os teus olhos estivessem fixos somente no retrovisor. Você poderia estar na melhor das estradas que se possa imaginar. Você poderia estar na estrada de linha reta. Você poderia estar no melhor carro. Mas se você se conduzir pelo retrovisor, provavelmente você vai se acidentar. Com certeza o seu final não será bom, não será feliz. Talvez o que você está vivendo, talvez a tua situação, seja porque os teus olhos estão fixados no retrovisor. E o retrovisor só nos permite ver o que ficou para trás. Mas Deus traz essa palavra ao teu coração para abrir a tua visão, para abrir a tua mente, abrir os teus olhos, para que você veja um retrovisor. Não, os seus olhos não estejam direcionados no retrovisor, mas os teus olhos estejam olhando para o para-brisa,
que abre um horizonte à sua frente e permite você enxergar o futuro de Deus para a sua vida. Um para-brisa que abre um horizonte à sua frente e que permite que, a exemplo de Paulo, você afirme: eu prossigo para o alvo que está à minha frente. Eu ainda não conquistei nada. Eu não julgo que eu já alcancei aquilo que eu desejo, aquilo que Deus tem para mim. Mas tem uma coisa que eu vou fazer. Eu não vou olhar mais para o retrovisor. Eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás. Eu vou olhar para o para-brisa e vou avançar em busca do alvo, do prêmio da vocação de Deus em Cristo Jesus na minha vida. Eu vou prosseguir para o alvo em busca de dias melhores, de uma família melhor, de ser um crente melhor, de ser um homem, mulher melhor, uma mulher melhor, um cidadão melhor, um melhor pai, um melhor filho, um melhor servo de Deus. É essa palavra que Deus traz ao meu e ao teu coração. Siga em frente, prossiga para o alvo e seja melhor. Amém? Seja melhor. Eu te louvo, Pai, por essa palavra. E eu entendo que eu preciso ser melhor. Essa pessoa que me ouve, que ouviu a tua palavra, eu não tenho dúvida que o teu Espírito Santo a convenceu de que ela precisa ser melhor. Por isso eu peço que o teu Espírito Santo nos auxilie, que o teu Espírito Santo nos ajude. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a lutarmos, ajuda-nos a avançarmos. Não nos permita olharmos para trás, não nos permita pararmos no meio do caminho, mas que possamos avançar em busca do que o Senhor tem preparado para nós. Oh Deus, muitas vezes a voz da desistência, muitas vezes as vozes persuasivas, os maus conselhos, as más conversações nos querem tirar o nosso foco. Às vezes nós mesmos, tomados pelos nossos sentimentos, pela nossa rebeldia, tomados, Senhor, pelo nosso egoísmo, pela nossa sensibilidade, às vezes nós mesmos tomados pelas nossas emoções, queremos nos fazer retroceder e parar, mas que o teu Espírito Santo nos conduza em excelente, e que a exemplo de Paulo possamos dizer com todo vigor, declarar com toda alegria: eu vou prosseguir adiante para aquilo que Deus tem para mim. Eu oro, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do teu rosto e te dê a paz. E que agora, meus irmãos, que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça redentora e salvadora de Jesus Cristo, nosso Senhor, que as doces e eternas comunhões do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Shalom, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana para você e para a sua família, em nome de Jesus.